caros alunos. Vamos dar sequência às nossas aulas de História da Filosofia, hoje falando dos filósofos eleatas, ou seja, de Eleia, através de um dos seus principais representantes, que foi Parmênides de Eleia. Onde era Eleia? Eleia era uma colônia grega localizada na Magna Grécia, no sul da Península Itálica. Essa escola dos eleatas, ela vai se diferenciar um pouco da escola jônica, sobre a qual a gente já falou nos últimos vídeos. Os jônios, eles buscavam principalmente a matéria primeira das coisas, enquanto os eleatas, eles se debruçavam sobre a questão do movimento, que para o grego tem sentido amplo, como nós já vimos, né? Que significa transformação, mudança, não só o movimento, né? Parmênides, ele teve sua atuação por volta do século V a.C. Como vimos, na época, os filósofos se depararam com uma grande variedade de explicações sobre a physis, natureza, trazendo várias possibilidades de um princípio fundamental, chamávamos de arqué. Por exemplo, eles falavam que poderia ser o ar, o fogo, a água, etc. Parmênides, percebendo isso, escreveu um poema denominado Sobre a Natureza, ou Da Natureza, no qual ele vai falar de dois caminhos, que seria o caminho da verdade, a aletheia, e o caminho da opinião, a doxa. Segundo ele, ao percorrer o caminho da verdade, a aletheia, o ser humano, guiado pela sua razão, percebeu que o que é e não pode deixar de ser. Já o caminho da opinião, doxa, é algo desprezível, né? É um ponto de vista individual que não corresponde à verdade. E ao escolher o caminho da doxa, o ser humano ele se tornaria refém sempre das opiniões, não chegando nunca à aletheia, que seria a verdade. Ele vai dizer que através dos sentidos, os seres humanos percebem os fenômenos naturais, constatam sim mudanças nas pessoas, nos seres vivos em geral, testemunham um mundo que está em constante transformação, mas isso que eles percebem pelos sentidos não permite que o ser humano conheça a verdade, que é o ser verdadeiro e universal. Ou seja, mesmo que a gente perceba um broto se transformando em uma árvore ou uma criança se tornando adulta, etc., a essência desses seres ela não muda nunca. Eu costumo comparar essa ideia com um momento em que nós vemos uma fotografia nossa de tempos passados. E apesar de ter sido no momento passado, nós nunca falamos, olha lá esse sujeito aqui, né? Olha esse indivíduo aqui. Não, nós falamos, olha eu aqui nessa foto, olha como eu era. Ou seja, nós nos reconhecemos naquela foto. Ou seja, para Parmênides, o ser é e o não ser não é. O não ser simplesmente não existe. É inconcebível mesmo para o pensamento, pois se ele pudesse ser pensado, então ele existiria, pelo menos como ideia, e nem assim ele existe. Tipo, se eu dissesse para você assim, olha, não pense em um gato, automaticamente você pensaria num gato. Por quê? Você não poderia conceber o não gato. Por isso, nós podemos dizer que ser e pensar é a mesma coisa. Parmênides também vai dizer que o ser é imutável e eterno, porque se sofresse transformação, teria que deixar de ser, se transformar em um não ser, para depois se transformar em outra coisa. Mas isso seria impossível, porque nada surge do nada. Então, como é que o não ser surgiria o ser do não ser? Então, é mais ou menos essa ideia. A doxa, opinião, é o modo como cada um exprime suas preferências, seus gostos, interesses, sentimentos. Por isso, varia de pessoa para pessoa. E quando as opiniões são mais importantes que a verdade, a aletheia, acabam sempre se sobressaindo aquelas opiniões mais persuasivas e não necessariamente as melhores. Além disso, as opiniões sempre mudam. Nós vemos isso constantemente, né? Hoje, nas redes sociais, as pessoas que antes afirmavam uma coisa, hoje negam aquilo que afirmavam anteriormente, sem nenhum escrúpulo. Por isso, as opiniões, segundo Parmênides, elas não permitem saber o que as coisas são mera aparência, assim como o não ser também, é só aparência. Isso tudo que a gente afirmou sobre Parmênides vai mostrar como que o seu pensamento ele está exatamente na contradição ao pensamento de Heráclito, ou seja, o oposto ao que Heráclito pensava. Heráclito focava na mudança, vocês se lembram, né? Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Então, para ele não, para Parmênides não existe mudança. O ser, ao contrário, não se moveria, não se transformaria, seria eterno, uno, único, imóvel, indestrutível, pleno, indivisível. E você poderia me dizer assim, mas professor, por que indivisível? Olha, pensa comigo, o que resultaria dessa divisão? Outro ser?
mas seria o não ser, porque o ser é único. Então, segundo Parmênides, os mortais, eles tendem sempre a tomar o não ser pelo ser, ao guiar o pensamento pela opinião, porque os sentidos, eles nos oferecem uma visão enganadora do mundo, diferentemente da razão humana, que seria o verdadeiro caminho de conhecimento do mundo. Então, exatamente, ou seja, você vai buscar a aletheia através da razão e vai se afastar da doxa. Nos próximos vídeos, nós vamos falar de alguns filósofos que tentaram conciliar essas visões antagônicas de Heráclito e Parmênides, ao tentar explicar a origem e a transformação da natureza.